Coordenadora-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social. Seja bem-vinda, senhora Cláudia. Seja bem-vinda, bom dia. A senhora disporá dos 10 minutos para a sua explanação. Gratíssimo por ter aceito o convite. Bom dia, senhor senador. Obrigada também pelo convite direcionado aqui para o Ministério da Previdência Social. Bom dia a todos os presentes na audiência pública e a todos também que nos acompanham. Sou Cláudia Fernanda Item, eu estou na Coordenação Geral de Normatização e Acompanhamento Legal do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social. Ainda não fomos instados a nos manifestarmos formalmente sobre o projeto e vamos contribuir aqui com o debate no tempo que nos foi dado. Reforço que a nossa manifestação aqui é com base estritamente legal, nas normas vigentes, né, em especial a Constituição Federal, destacando, né, o reconhecimento e a valorização por essa categoria que se dedica à saúde pública do país. Alguns comentários, então, acerca do projeto em si, dos dispositivos, né, o artigo 1º, por exemplo, que nos chama a atenção é que o projeto não menciona diretamente os regimes previdenciários a que se aplica, mas ele visa assegurar a aposentadoria especial a ocupantes de cargos, né, cita cargos, além de prever que assegura a integralidade e paridade, que são institutos aplicáveis aos regimes próprios, né? Então, entende-se que a aplicação do projeto restringe-se à aposentadoria de servidores titulares a cargo efetivo. Por outro lado, a Emenda Constitucional 103, de novembro de 2019, ela alterou a redação do artigo 40 e ela deu autonomia para os entes federativos estabelecerem seu plano de benefícios, suas próprias regras de benefício. Então, entendemos que, dada essa competência que foi concedida pela Emenda 103 aos entes, dispor em lei, né, sobre requisitos e critérios de concessão de aposentadoria dos segurados, entende-se que um projeto de lei em âmbito da União poderia usurpar a competência dos demais entes federativos. Em relação ao artigo 2 do projeto, ele traz a previsão de idades mínimas, né, 52, 50 anos de idade, e tempo mínimo de exercício na função também, 20 anos e 15 anos, que são números reduzidos em relação às regras exigidas para os trabalhadores com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Então, tanto a idade quanto o tempo mínimo, ele é inferior às aposentadorias dos trabalhadores que têm exposição a esses agentes, né, físico, químicos e biológicos. Então, não há, pelo menos nos documentos, né, que nos vieram, assim, a justificativa desse tratamento diferenciado numa redução maior, né? Ainda em relação ao parágrafo 2º também, os parágrafos, desculpa, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, um ponto também que nos chama a atenção em relação a uma outra previsão constitucional, né, do parágrafo 10 do artigo 198, que presume a exposição a agentes ocupacionais, que é referente aos riscos, né, os riscos inerentes às atividades. Então, configurando exceção à regra do próprio parágrafo 4º C da Constituição Federal. Mas a lei, né, deve tratar ou exigir um regulamento para disciplinar as atividades do agente nos quais haverá o risco inerente à saúde do trabalhador. Então, entendemos que o projeto está omisso quanto à definição das funções efetivamente desempenhadas, né, em que há o efetivo risco inerente à saúde do trabalhador. E ainda prevê também uma regra especial de que
os trabalhadores afastados do exercício das atividades do cargo, eles continuam com uma contagem diferenciada. Então, está prevendo, né, o mesmo tratamento afastados, né? E entendemos que quebra a isonomia dos demais servidores que efetivamente possuem o direito, né? Dando essa amplitude, né, para todos, inclusive para os afastados. Em relação ao parágrafo 5º também, que assegura a aposentadoria especial mesmo ao trabalhador em readaptação, também há uma previsão, uma nova redação trazida pela Emenda Constitucional 103, né, em que a readaptação ela pode ocorrer, inclusive, em outro cargo, né? Então, pelo projeto mantém-se, né, todas as regras e todos os benefícios, mesmo em caso de readaptação. Mas a readaptação, então, é esse instituto legal previsto na Constituição que autoriza, inclusive, a alteração do cargo, né? Então, a garantia de contagem de tempo para aposentadoria especial a agentes em readaptação, o nosso entendimento contraria a previsão, né, de que ele pretende disciplinar. E o parágrafo, né, 10 do artigo 198, porque a readaptação pode se dar em outras atividades, né, e como dito, inclusive em até um outro cargo. Em relação ao parágrafo 7º, que trata da conversão do tempo, né, especial em comum. A conversão do tempo especial em comum também foi vedada como regra, né, depois da Emenda Constitucional 103, e a sua concessão ela depende da edição de uma lei complementar em cada ente federativo, né? Esse tema já é um tema que foi apreciado e julgado pelo STF, é o tema 942, né? Então, entendemos o risco ali de uma invasão de competência dos demais entes federativos, a garantia estabelecida no projeto. E lembrando, assim, que todos os estados, todas as capitais e aproximadamente 40% dos municípios do país têm regimes próprios de previdência social, né? Aproximadamente 2.140 entes federativos que têm regime próprio. Então, esses entes federativos receberam, né, após a promulgação da Emenda Constitucional 103, essa competência legislativa para disciplinar sobre os benefícios previdenciários dos seus servidores, dos servidores que estão vinculados ao regime próprio local. E o artigo 5º, que prevê também, dando um prazo, né, para os entes federativos editarem legislação própria para adequar a este projeto, nós entendemos que a Constituição Federal ela não dá esse suporte, né, para que uma lei federal fixe um prazo para que os estados, né, Distrito Federal e os municípios exerçam essa competência legislativa, dada a competência legislativa que a Emenda Constitucional assegurou a eles, né, quando da promulgação em novembro de 2019. Então, a aprovação da proposta, né, e reforço aqui o que dito no início da explanação, né, é estritamente legal, né, com a observância do caráter normativo, especialmente da Constituição Federal, reconhecendo, né, todo o trabalho da categoria. Então, entendemos que o projeto, da forma como está, ele contraria a Constituição Federal em diversos aspectos, né? Além de afetar o alcance e a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários, né? E também o ponto de destaque é a questão da competência também dos entes federativos, né? O alcance desse projeto, alcance limitado e essas colocações que nós colocamos que no nosso entendimento, afronta essa competência dos entes federativos. Agradeço a atenção e nós permanecemos também à disposição. Muito obrigada.
Nós aqui agradecemos, em nome da presidência desta sessão conjunta CAE e CAIS, agradecemos a sua participação, doutora Cláudia Item, com as suas devidas observações e a razão exata e da proposta é para que nós instruamos, recolhendo de forma ampla os pontos de vista, e aí no caso de uma integrante da Previdência que coloca de forma muito equilibrada algumas interrogações apostas à presente proposta legislativa, e o que nós desejamos é isso, é que nós consigamos superar, dirimir algumas dessas dúvidas, algumas destas com o devido respeito, consideração e compreensão do alcance da formação intelectual e, notadamente, da área de previdência. Eu tenho algumas observações contrárias, mas a partir do momento em que nós produzimos instantes desse debate, a gente vai fazer com que o projeto possa ir ganhando uma conformidade, porque se toda e qualquer iniciativa já viesse de maneira acabada, de maneira ideal, sem que se permitissem algumas sugestões, alguns questionamentos, algumas interrogações ou mesmo contestações, não precisa